A fisiologia do exercício explica as mudanças corporais que o exercício promove ou que a prática regular de atividade física promove. A fisiologia explica, por exemplo, todas as adaptações corporais que ocorrem, e são essas adaptações, por exemplo, que poderiam justificar a redução da mortalidade das pessoas. Porque à medida que você faz exercício, fisiologicamente, funcionalmente, seu coração passa a ter maior irrigação sanguínea. Isso diminui mortalidade, por exemplo. À medida que você faz exercício, fisiologicamente, funcionalmente falando, você usa mais gordura. Consequentemente, isso faz com que você tenha a redução daquela gordura corporal excessiva, ou aquela indesejada, ou aquela que possa incomodar, ou aquela não saudável. Consequentemente, nós emagreceríamos, o que também melhoraria, por exemplo, a relação de saúde e o bem-estar. Então, a fisiologia do exercício é uma área básica de todas as ciências que permite que nós consigamos entender as funções corporais. E como que o exercício promove, melhora nessas funções corporais. E até, inclusive, essa melhora funcional não sendo excessiva. Porque pessoas que fazem exercícios demais, funcionalmente, eles colocam essa função cardíaca, pulmonar, muscular, articular em risco. Então, a fisiologia do exercício é uma área mãe, é uma área básica, é uma área de orientação para todas as pessoas que querem fazer exercício, porque ela que explica os benefícios, portanto, as melhoras, os riscos e, portanto, as lesões, o abandono que uma determinada prática pode trazer. Então, quem começa a imaginar e gostar da fisiologia, e qualquer pessoa que não seja profissional poderia se interessar por ela, porque isso faz parte da vida. Eu conheci há 3 semanas atrás um sujeito, um engenheiro, que acabou lendo um livro de fisiologia 3 vezes, porque ele sofreu um acidente. E aí ele se interessou por que é que determinada inervação lá na coluna dele poderia deixá-lo sem movimento das pernas. Ele foi ler no livro de fisiologia o que é que estava acontecendo com ele. E ele entendeu por que é que determinada inervação facilita ou dificultava o movimento da perna dele depois do acidente. Portanto, entender fisiologia significa entender a vida. Significa entender por que eu estou suando, por que minha glândula faz com que eu transpire, por que o meu pulmão ele acaba aumentando a quantidade de ar durante o dia, por que quando eu fico no calor me dá mais moleza, porque provavelmente esse calor faz com que eu transporte menos oxigênio. Então veja, é tudo muito integrado. A fisiologia do exercício e a fisiologia de modo geral, ela parte lá da biologia. Então, aquela ideia que a nossa célula funciona é um microsistema. A fisiologia pega um conjunto de células que formariam um sistema ou um órgão e procura estudar como isso acontece. Não só numa condição normal, mas também em relação ao exercício, que isso é a parte importante. Todas as pessoas que um dia começarem a fazer exercício poderiam ser orientadas a lerem alguma coisa sobre fisiologia, porque isso explica a função daquilo que ele está tendo de experiência motora na hora de executar o exercício. E quando as pessoas têm o entendimento e a prática, não há dúvida que a gente consegue entender melhor o que é que está acontecendo conosco. Então, para todas as pessoas que não são profissionais de educação física, entender a função, entender como que organicamente nós os adaptamos é muito interessante, não porque alguém venha a ser profissional, não, porque isso explica um pouquinho da forma que o corpo funciona, e isso é muito bonito. Então, a partir do momento que a fisiologia do exercício faz parte da nossa vida, eu entendo por que o meu coração bate mais rápido ou devagar, por que o meu músculo, por exemplo, depois do exercício, parece que ele está um pouquinho mais inchado, ou um pouquinho mais endurecido. Isso tem toda uma explicação fisiológica. E é isso que dá graça nas coisas.
Então, a experiência que eu tive em conversar com um engenheiro que leu o livro de fisiologia, eu transportaria para vocês. A quantidade de informações que se tem sobre as funções corporais é muito grande. E a oportunidade, pelos livros, pelo sistema de web, para entender um pouquinho mais, também é grande. Então, eu estimulo vocês que fazem exercício ou que querem entender um pouquinho mais sobre a função do corpo, que busquem as informações. Isso vai fazer com que nós tomemos decisões um pouco melhores, como, por exemplo, ao fato de eu ficar sentado muitas horas, isso é muito ruim fisiologicamente para mim. Isso promove aumento de mortalidade. Ao fato de eu não comer uma quantidade de frutas, pelo menos 5 porções por dia, faz com que fisiologicamente eu aumente o risco de doença cardiovascular. E assim por diante, o conjunto enorme de informações. E é isso que eu sugiro que todas as pessoas possam ter a oportunidade, terem o interesse em buscar saber sobre você mesmo. Um abraço grande, tudo de bom.